É o seguinte, pessoal, a Justiça Federal negou o habeas corpus apresentado pela defesa do Banco Master, Daniel Vorcaro, e manteve a prisão do banqueiro. Ele foi preso na segunda-feira durante a operação da Polícia Federal. A decisão proferida hoje teve caráter liminar. A decisão de rejeitar o pedido de liberdade foi da desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ontem, a defesa do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, havia apresentado um pedido de habeas corpus pedindo a soltura dele, preso pela Polícia Federal, no momento em que passava do raio-x no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A defesa agora vai recorrer dessa decisão. Conosco, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Um ótimo dia aos dois. Bem-vindos aqui, me acompanhando nesse feriado. Começo contigo para variar um pouco. Deixa eu falar com o Josias primeiro, o Sakamoto. Eu falo quase todos os dias. Deixa eu dar um bom dia para o Josias de Souza. Josias, e essa negativa aí de habeas corpus para o Vorcaro, meu amigo? Bom dia. Bom dia a você, bom dia ao Sakamoto, bom dia à nossa plateia. Seria um escárnio se a juíza, a desembargadora, soltasse, né? E a desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ela, diferentemente do que se supunha, que ela manteria a prisão sob o argumento de que haveria risco de fuga, ela assentou a sua decisão, o seu despacho, em motivos muito eloquentes, né? Diz que as investigações mostram indícios muito veementes de que essa organização criminosa que se formou em torno do Daniel Vorcaro, esse banqueiro ostentação, ela se manteve em plena atividade. E a prisão, segundo a magistrada, é necessária para interromper essa continuidade delitiva, para usar a expressão dela, né? Então, ela falou que é preciso interromper os atos criminosos, que há uma fraude sistêmica, há uma obstrução ou uma tentativa de obstruir a fiscalização e o risco de que coisas assim, mazelas assim, fossem perpetradas, continuassem acontecendo, caso o Vorcaro permanecesse em liberdade, é muito grande o risco, e ela decidiu que o banqueiro deve ficar preso, né? O Daniel Vorcaro, até pelas conexões que construiu na política e também no judiciário, ele se julgava invulnerável. Fez, durante a sua carreira, fez tudo para que isso aqui não acontecesse. Ele terminar na cadeia, mas tudo não quis nada com ele. Vai permanecer em cana. Decisão liminar da desembargadora Solange Salgado, evidentemente a defesa vai recorrer, mas até aqui, mantida essa decisão da desembargadora, a coisa vai bem. É isso. E você, Sakamoto, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Bom dia a todo mundo que nos acompanha no All News. Eu voto com o relator, o juiz está correto. Era qualquer outra opção que não fosse a manutenção da prisão neste momento de uma pessoa que mostrou que estava fugindo do Brasil, que tem recursos financeiros para isso, seria um completo escárnio. Seria um esculacho, na verdade. Era porque a investigação está apenas começando. Eu não estou aqui defendendo manter em prisão uma pessoa que não foi condenada por longo prazo, não é isso que eu estou falando. Mas neste momento da investigação, a soltura dele, com os recursos que ele tem, com os contatos que ele tem, poderia ser usado para flopar essas investigações, tentar melar as investigações, ou como eu mesmo disse, para ele fugir, né? E aí, o Diego, ou seja, a manutenção dessa prisão, ela é uma boa notícia. Vamos ver como é que isso se desdobra nos próximos períodos, né? O Vorcaro tinha boa relação, inclusive, com membros de tribunais superiores, com ministros, né? Tudo isso mais. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Vai ter que, exatamente por causa disso, a justiça vai ter que mostrar que ela é imparcial no julgamento desse processo. Agora, quem não está se mostrando imparcial no julgamento disso é o Congresso Nacional, né? A cumplicidade com o Banco Master, esse silêncio,
reforça que o Congresso tem sim seus bandidos de estimação. A gente já sabia disso porque a aprovação da anistia, muita gente fala assim, buscar defender direitos humanos para encarcerados é defender bandido. Não, eu sempre disse aqui que defender bandido é defender a anistia para bandido, né? Quem defende a anistia é quem está defendendo o bandido na prática. Agora, o Congresso Nacional, ao fazer silêncio diante de tudo que está acontecendo, ao não... Porque qualquer outra coisa, quando rola crise de PIX, quando rola roubalheira em INSS, o Congresso quer fazer CPI, eu concordo, não estou discutindo não. A CPI do INSS, tinha razão. Só que agora, com isso aí, com um banqueiro que vendia terreno na Lua, praticamente, que eram os CDBs podres, eram isso, que tinha negócios espúrios com um dos principais bancos estatais do país, tanto é que a nossa colega Dani Lima revelou, né, que a própria investigação mostrava que o próprio Banco do Brasil é cúmplice nesse processo, que rifou dinheiro de aposentados, de servidores, né, com os fundos de estados e prefeituras, ou seja, essa pessoa só faz o que faz por conta de uma rede de sustentação política, de uma rede de sustentação econômica. Agora, o Congresso Nacional deveria estar agindo para descobrir. A questão é que se fizer isso, o Congresso vai dar um tiro no próprio pé, porque como a gente tem visto nas últimas semanas, a quantidade de político que defendeu o Vorcaro, senador Ciro Nogueira, o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, tem relação, uma série de pessoas, né, que veio, o próprio Cláudio Castro e o Ibanez Rocha por conta dos negócios estabelecidos com seus estados e o Banco Master. Então, na verdade, pegaria tanta gente que não vai rolar. Ou seja, vai rolar o Congresso Nacional vai apontar quem são os políticos e tentar buscar a punição desses políticos envolvidos nessa sacanagem toda do Master, no dia em que o Coelhinho da Páscoa e no dia que o Papai Noel vierem visitar a gente aqui no estúdio. Eu recebi agora a informação de que o Luiz Bu, o diretor de compliance do Banco Master, que havia pedido também a liberdade, a liminar dele também foi negada pela Justiça, ou seja, é mais um que vai continuar mais um tempo preso, né? E é interessante, a Daniela Lima ontem trouxe a notícia de que ele alegou que se entregou e pediu a soltura, mas justamente o diretor de compliance, né, o Josias, que a operação se chama Compliance, justamente, Compliance Zero, justamente pela falta, né, desse organismo que deveria proteger a instituição e seus associados também, mas enfim, foi negado mais um pedido de soltura de um dos integrantes da direção do Banco Master. Não faz o menor sentido, né? Também aqui, como você disse, a operação se chama Operação Compliance. Aqui era o diretor de compliance. O que está em jogo é justamente isso. Como essas instituições financeiras estabelecem a sua governança, o que elas fazem, que regras elas seguem para proteger os investimentos, para proteger os investidores. E aqui se verificou que o Master era uma organização criminosa, na prática, estava praticando crimes em série. É inclusive impressionante como chegou tão longe esse Daniel Vorcaro, porque todos os sinais de que ele operava no limite da irresponsabilidade já haviam sido dados há coisa de 2 anos. O Banco Central já sabia o que se passava, os bancos, os bancões, também estavam de olho no que acontecia, porque ele estava comercializando CDBs de pirlim-pim-pim, CDBs que ofereciam ali ganhos extraordinários, 140% do CDI, e todo mundo sabia que isso ia terminar no Fundo Garantidor de Crédito, que, em teoria, é um fundo que não tem dinheiro público, mas tem dinheiro do público. Argumenta-se que o dinheiro vem dos bancos, que os bancos é que compõem esse fundo. Isto é meia verdade, né? Em verdade é uma lorota, porque os bancos vão buscar no bolso da sua clientela o dinheiro que mantém abastecido esse fundo, que agora vai ser acionado para cobrir alguma coisa em torno de 40 bilhões de reais da clientela que, tendo comprado esses CDBs de pirlim-pim-pim, agora estão a descoberto. Fora todos os outros investidores do Master, que agora ficarão ao relento, porque tem investimentos lá acima de 250 mil, que é o limite de proteção desse seguro
do Fundo Garantidor de Crédito, e estão aí fundos de pensão de estados, de municípios, todos pendurados em papéis podres. Então, não faz o menor nexo a essa altura, Diego, enquanto não se esclarece qual é o risco que a liberdade desses personagens impõe às investigações, enquanto não ficar tudo muito acomodado em pratos bem asseados, não faz sentido liberá-los. Estamos tratando de prisões cautelares, não há ainda decisões judiciais, condenações, nada disso, mas o Código Penal prevê de prisão justamente para casos em que é preciso evitar fuga, é preciso evitar que os investigados atrapalhem as investigações. Então, está lá no Código Penal e a lei existe para ser usada, sobretudo para crimes assim, tão graúdos, né? Gente graúda não costuma se encrencar com a lei, mas quando se encrenca, é preciso que a lei se revele igual para todos, né? Diego, só para puxar uma coisa que o Josias fez um ato falho extremamente certeiro, né? Que ele foi chamar o Banco Master de Banco Marca, né? Que é excelente, porque é o outro Banco Marca, nesse caso, né? Só que aí a figura era outra, o Salvatore Cacciola, né? Lá atrás, e que a justiça, naquele momento, cometeu o erro, era na época, inclusive, o ministro Marco Aurélio, né? Cometeu o erro de soltar, na minha avaliação, claro, né? De soltar o Salvatore Cacciola. Aí ele fez Paraty, interior de São Paulo, Santana do Livramento, Montevidéu, Buenos Aires e Itália. E fugiu. Com um escândalo de corrupção muito semelhante, né, Josias? É verdade. E depois deu um trabalho para recuperá-lo, né? Porque ele tinha dupla cidadania, e aí cometeu um deslize. Saiu da Itália, foi para Mônaco, se não me engano, e aí em Mônaco ele foi capturado e acabou sendo extraditado para o Brasil. Mas deu muita dor de cabeça e afora a despesa, né, que você tem para recuperar um fugitivo desse nível, desse porte, né? Não se pode cometer. Há muitos erros disponíveis, novos, né? Diante de tantos erros novos, cometer erros antigos seria uma reincidência injustificável, né?